Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química e hoje iremos falar sobre óxidos. Iremos dar uma ênfase à classificação dos óxidos. Você irá entender porque a chuva é levemente ácida, você irá entender nessa aula de hoje por que se adiciona cal na água, por que se adiciona óxido de cálcio no tratamento de água. Vamos lá? Vamos para a definição de óxido. O que é um óxido? Óxido nada mais é do que um composto binário, ou seja, eu vou ter dois átomos, no qual um deles vai ser o oxigênio. Eu vou ter outro átomo ligado ao oxigênio, mas esse outro átomo não pode ser o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Mas isso não vem ao caso. O que importa é o seguinte, que o óxido vai ser um composto binário. Por exemplo, eu vou ter o oxigênio ligado a outro átomo. Por exemplo, CaO é um óxido, óxido de cálcio. CO2 é um óxido. NO2 é um óxido. Perceba o seguinte, perceba que temos oxigênio e que é um composto binário. Então, essa é a definição de óxido. Tem que ser binário. Por exemplo, se eu coloco esse composto aqui, tem oxigênio? Tem, mas não é um composto binário. Aqui não é um óxido, aqui é um sal. Embora tenha oxigênio, ele é um sal, não é um óxido. Porque para ser óxido tem que ser um composto binário. Os óxidos eles são divididos, são classificados em dois grandes grupos. Nós temos óxidos moleculares e nós temos os óxidos iônicos. E qual a diferença entre um óxido molecular para um óxido iônico? Vai estar na sua ligação, na natureza da ligação química que une o oxigênio ao outro átomo que vai estar ligado a ele. Quando você tem aqui, ó, A metal mais oxigênio, nós estamos falando de óxidos moleculares. Quando nós temos metal mais oxigênio, nós estamos falando de óxidos iônicos. Por quê? Porque A metal com A metal vai formar ligação covalente. A gente diz que é um óxido molecular. Agora, metal com A metal vai formar ligação iônica. Perfeito. Então aqui vai ser um óxido iônico. Vamos para os exemplos? O que vai diferenciar um óxido do outro vai ser a sua forma de nomear. Regra para nomear o óxido, que a gente não vai dar tanta ênfase à nomenclatura, mas sim à classificação desses óxidos. Mas vamos lá. Vamos lá dar nome aos óxidos moleculares. Qual seria o nome desse óxido? Nós vamos contar a quantidade de oxigênios. Quando for um óxido molecular, aqui não é molecular, A metal com A metal, vamos dar nome contando a quantidade de oxigênio. Quantos oxigênios nós temos aqui? 1. Se tem 1, eu vou usar o prefixo mono. Vai ficar monóxido de carbono, que é o átomo que está ligado ao oxigênio. Se eu coloco agora CO2, deixou de ter um oxigênio e passou a ter 2. Eu vou chamar de dióxido de carbono. Perfeito. Aqui agora, N2O. Nós temos um oxigênio e 2 nitrogênio. Eu vou chamar de monóxido de dinitrogênio, porque tem 2. Isso aí mesmo. Monóxido de dinitrogênio, porque tem 2 nitrogênios. Esse óxido também é conhecido como óxido nitroso. Outro exemplo, NO. Eu vou chamar de mono, porque tem um oxigênio, e nitrogênio, ou seja, monóxido de nitrogênio. Um oxigênio ligado ao nitrogênio. Aqui agora, SO2, SO3 e NO2. Estou colocando os principais óxidos, os óxidos mais cobrados em prova. 2 oxigênios ligados a enxofre. Dióxido de enxofre. Trióxido de enxofre. Dióxido de nitrogênio. Perfeito. Professor, e para nomear os óxidos iônicos? É mais simples ainda.
Porque nos óxidos iônicos você nem precisa contar a quantidade de oxigênio. Dane-se para a quantidade de oxigênio. Não interessa. Você só vai colocar a palavra óxido mais o nome do metal. Olha só como é que vai ficar. CaO, Na2O, MgO, FeO, Fe2O3. Vamos lá? Óxido de cálcio, óxido de sódio, óxido de magnésio, óxido de ferro 2. Por que que eu sei que é ferro 2? Nóxido de oxigênio aqui é 2-. Se o nóxido de oxigênio é 2- e as cargas têm que se anular, o nóxido do ferro vai ser 2+. Então aqui eu chamo de óxido de ferro 2, porque aqui é o ferro 2+. E aqui nós temos 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Mais 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Tranquilo? Então nós temos aqui, ó, o óxido de ferro 3, porque aqui está ligado ferro 3. Aqui agora nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver a classificação dos óxidos. Existe óxido ácido, existe óxido neutro, existe óxido básico e existe óxido anfótero. Vamos ver com calma cada um desses e a aplicação de alguns. Olha só. CO2, SO3, SO2 e NO2. O que é que esses óxidos têm em comum? Esses óxidos são óxidos de caráter ácido. Por que que são óxidos de caráter ácido? Olha só. Vou pegar aqui o CO2. Se eu pegar o CO2 e reagir com água, ele vai formar um ácido. Ou seja, H2CO3, que é um ácido. Como o CO2 é um óxido, reage com água e forma um ácido, a gente diz que o CO2 é um óxido de caráter ácido. Ele é ácido? Não, mas ele se comporta como se fosse um ácido ao reagir com água. Segunda situação, se a gente pega esse CO2, que é um óxido ácido, e reage ele com uma base, por exemplo, ele é óxido? É, mas ele vai se comportar como se fosse ácido. E ácido mais base dá o quê? Sal mais água. Então vamos formar aqui um sal mais água. Vou balancear a minha equação para ficar bonitinho. E nós vamos formar o Na2CO3 mais H2O. Ou seja, estou formando carbonato de sódio mais água. O que é um óxido ácido? Duas situações. É o óxido que reage com água e forma ácido, ou reage com base e forma sal mais água. Ou seja, ele se comporta como se fosse um ácido. O CO2 ele vai ter algumas aplicações que a gente pode ver, que pode ser objeto de questionamento na prova do Enem e nos vestibulares. Primeiro ponto, o CO2 ele faz com que a chuva seja naturalmente ácida. Por quê? O CO2 liberado ele sobe, chega lá em cima, ele encontra vapores de água, reage com água e forma um ácido carbônico, que é um ácido fraco. Quando essa chuva cai, que precipita, essa água ela vai vir levemente ácida. Por que levemente, professor? Porque esse ácido é um ácido fraco. Então o pH da água da chuva vai ser em torno de 5,5 e 6. A chuva ela vai ser levemente ácida. Isso aqui prejudica o meio ambiente só se haver um excesso de CO2. Mas se não houver um excesso de CO2, vai ser um processo natural. Vai ser uma acidez natural da chuva. Porém, o que acontece em grandes centros urbanos? Nós temos a queima de combustíveis fósseis. E uma das impurezas da queima de combustíveis fósseis é a liberação de partículas de enxofre. Essas partículas de enxofre vão reagir com oxigênio e vão formar óxido. Adivinha qual a classificação desses óxidos que tem enxofre e que tem nitrogênio de modo geral? Vão ser óxido de caráter ácido. Olha só, então aqui está
uma das justificativas, ou melhor, a justificativa para o fenômeno da chuva ácida. O que seria o fenômeno da chuva ácida? Seria justamente isso, seria a reação, por exemplo, desse óxido, CO3 mais água, formando o ácido sulfúrico, H2SO4. Essa reação aqui, ó, forma um ácido forte. Quando a água cair, quando a chuva lá precipitar no processo natural, ela vai vir ácida. Aqui essa acidez vai prejudicar o meio ambiente, porque aqui vai ser um pH já em torno de 4, 4,5, 3,5. Aqui, por exemplo, ele vai ocasionar o fenômeno da chuva ácida, que vai ter várias consequências, que são a acidificação do solo, a acidificação dos lagos e rios, corrosão de monumentos, porque os ácidos reagem com os carbonatos, e aí vai corroer, entre outros processos que vai gerar um desequilíbrio ambiental, que vai gerar um desequilíbrio ecológico. Então, a acidificação não é um processo legal. Por exemplo, nos grandes centros urbanos, há uma grande probabilidade de haver o fenômeno da chuva ácida. Se eu emito muito enxofre, nitrogênio, esses óxidos de caráter ácido, vai gerar ácidos. E aí vai ocasionar o fenômeno da chuva ácida. Nós vamos ter também a formação do ácido nítrico e ácido nitroso a partir da reação do NO2 com a água e tudo mais. Tranquilo? Então, CO2 é um óxido ácido, SO3 é um óxido ácido, SO2 é um óxido ácido, NO2 também é um óxido de caráter ácido. Esses são os mais cobrados. Nós vamos ver agora a classificação de óxido neutro, que são aqueles óxidos que não reagem com água. Então, eles vão ser classificados como óxido neutro. São eles CO, monóxido de carbono, NO, óxido de nitrogênio, e alguns poucos óxidos vão ter esse caráter neutro. Não vai reagir com água. Vamos ver agora a classificação de óxido básico. O que é um óxido básico? Reage com água e forma uma base. Olha só, vou pegar o CaO, que é um óxido básico, vou reagir com água. O que vai formar? Vai formar uma base. Por quê? Porque o CaO, o óxido de cálcio, é um óxido de caráter básico. E se eu reajo esse óxido com ácido, o que ele vai fazer? Ele vai se comportar como uma base. Mas ele é uma base? Não. Perfeito. Ele é o quê? Um óxido. Um óxido de caráter o quê? Básico. Ele vai funcionar como se fosse uma base. Vamos ver essa reação? CaO reagindo com ácido sulfúrico. Vai formar o quê? Vai formar sal mais água. Base mais ácido dá sal mais água. Vai formar o CaSO4 mais duas moléculas de H2O. Ou seja, ele funcionou como se fosse uma base. Ele é um óxido básico. Por que adiciona cal na água no tratamento de água? Na etapa inicial do tratamento de água, ela recebe a adição de um produto chamado sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio é um sal de caráter ácido. Esse sal de caráter ácido, o sulfato de alumínio, ele vai deixar a água ácida. Como essa água não pode ser distribuída para a população de forma ácida, tem que ser feito o controle de pH. E uma das formas de fazer esse controle de pH, que é comumente utilizada, é a adição de cal, ou óxido de cálcio, que é também chamada de cal virgem. O que vai acontecer? Ao jogar cal na água, vai reagir com a água, vai formar hidróxido de cálcio, que é uma base. O hidróxido de cálcio vai liberar íons hidroxila, OH-, e esse íon H- vai neutralizar os íons H+. Por isso que o CaO é utilizado no tratamento de água, para aumentar o valor de pH, ou seja, diminuir a acidez. Tudo certo? Tudo tranquilo? Outros óxidos de caráter básico. Outros exemplos. Na2O é um óxido de caráter básico. K2O é um óxido de caráter básico. MgO também é um óxido de caráter básico. O que esses óxidos têm em comum?
Vão reagir com água e vão formar uma base. Vão reagir com ácido e vai se comportar como uma base. Vai formar sal mais água. Tranquilo? Última classificação é a classificação dos óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros. O que é um óxido anfótero? É aquela pessoa lá que você conhece que é do contra. Sabe aquela pessoa do contra que você conhece? Por exemplo, Al2O3 e ZNO. Por que eu estou falando que ele é uma pessoa do contra? Porque esse óxido ele é o seguinte, ele tem a seguinte característica. Se você pega ele e coloca em meio ácido, ele se comporta como uma base. Se você coloca ele em meio básico, ele se comporta como um ácido. Ele vai ser sempre do contra. Ele vai ser sempre do contra. Se eu coloco o óxido de alumínio, que é um óxido anfótero, em meio ácido, ele vai reagir como se fosse uma base. Então, em meio ácido, ele vai ter caráter básico. E se eu coloco ele em meio básico, ele vai ter caráter ácido. Vai ser sempre o oposto. Da mesma forma, é o óxido de zinco. É um óxido anfótero. Por quê? Se eu coloco o óxido de zinco em meio básico, ele se comporta como um ácido. E se eu coloco ele em meio ácido, ele se comporta como uma base. Tranquilo? Então essas são as classificações para os óxidos. Óxido que mais cai em prova. CO2 é um óxido de caráter ácido, não pode esquecer. Óxido de cálcio, CaO, é um óxido de caráter básico. Tranquilo? Obrigado pela atenção de vocês. Inscrevam-se no nosso canal. Caso você gostou dessa aula, comente, dê sugestões, estamos aqui aberto para você. Tire as suas dúvidas, coloque no comentário, estamos juntos nessa caminhada, rumo à aprovação no Enem 2017. Um abraço!